Informativo STJ Superior Tribunal de Justiça, parte 2, fevereiro de 2023. Direito da criança e do adolescente, guarda compartilhada, lar de referência, modificação para o exterior, local distinto daquele em que reside um dos genitores, possibilidade. O destaque é que é possível a modificação do lar de referência de criança sob guarda compartilhada para o exterior, distinto daquele em que reside um dos genitores. As informações de inteiro teor é que a guarda compartilhada não se confunde com a guarda alternada, tampouco com o regime de visitas ou de convivência, na medida em que a guarda compartilhada impõe o compartilhamento de responsabilidades, não se confundindo com a simples custódia física, conjunta da prole ou com a divisão igualitária de tempo de convivência dos filhos com os pais. Nessa modalidade de guarda, é não apenas possível, mas desejável, que se defina uma residência principal para os filhos, garantindo-lhes uma referência de lar para suas relações da vida. Estabelecida essa premissa, conclui-se que a guarda compartilhada não demanda custódia física conjunta, tampouco implica necessariamente em tempo de convívio igualitário. Diante de sua flexibilidade, essa modalidade de guarda comporta as fórmulas mais diversas para sua implementação, notadamente para o regime de convivência ou de visitas a serem fixadas pelo juiz ou por acordo entre as partes, em atenção às circunstâncias fáticas de cada família individualmente considerada. Diante deste cenário, esta Corte já se posicionou no sentido de que é admissível a fixação da guarda compartilhada na hipótese em que os genitores residem em cidades, estados ou até mesmo países diferentes. Maxime tendo em vista que, com o avanço tecnológico, é plenamente possível que, à distância, os pais compartilhem a responsabilidade sobre a prole, participando ativamente das decisões acerca da vida dos filhos. RESP é 1.878.041 de São Paulo, terceira turma do DJE, 31 de maio de 2021. A guarda compartilhada traz uma série de vantagens que merecem ser consideradas e que justificam a sua adoção, mesmo nas hipóteses em que os domicílios dos genitores não estejam fisicamente próximos, em especial a indispensável priorização do superior interesse da criança e do adolescente, com garantia de continuidade das relações da criança com os pais. Assim, em tese, é admissível a modificação do lar de referência para um país distinto daquele em que reside um dos genitores. Agora, sobre direito processual civil, depositário judicial, guarda e conservação dos bens, ressarcimento, remuneração, tabela de custas do Tribunal Estadual, obrigatoriedade, inexistência. O destaque é que inexiste obrigação legal de que a remuneração do depositário seja determinada com base na tabela de custas da Corte Estadual. As informações do inteiro teor é que o artigo 149 do Código de Processo Civil define como auxiliares da Justiça, além de outros, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Quanto ao depositário, a lei não faz distinção entre o depositário público ou privado, até mesmo porque são auxiliares da justiça, os funcionários servidores e até mesmo cidadãos comuns, quando investidos de munus público, e que no exercício de suas funções atendam às determinações do juiz, a fim de dar sequência aos atos necessários para o desenvolvimento do processo e para a garantia do exercício da jurisdição.
O particular que aceita exercer o munus público de depositário judicial tem direito à remuneração como contrapartida pela prestação de seus serviços e ao ressarcimento das despesas que precisou efetuar para a guarda e conservação dos bens, tal como o depositário público. Somente o titular do direito sobre os bens, que continuou com a posse imediata ou mesmo imediata, por ser parte no processo ou proprietário da coisa, não fará jus a nenhuma remuneração, porquanto não é depositário. O Código de Processo Civil determina em seu artigo 160 que a remuneração do depositário será fixada levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e as dificuldades de sua execução. Dessa forma, a lei estabelece que cabe ao juiz arbitrar o valor que entender cabível diante da hipótese dos autos, observando as circunstâncias previstas no referido artigo legal. Logo, inexiste obrigação de que a remuneração do depositário seja determinada com base na tabela de custas da Corte Estadual. Agora, sobre direito processual civil, embargos de declaração, desistência a posterior do recurso, interrupção do prazo recursal, não ocorrência. O destaque é que, extintos os embargos de declaração, em virtude de desistência posteriormente manifestada, não é possível sustentar a interrupção do prazo recursal para a mesma parte que desistiu. Tampouco a reabertura desse prazo a contar da intimação do ato homologatório. As informações do inteiro teor é que, na hipótese, foram opostos embargos de declaração do acórdão da apelação por ambas as partes da relação processual. Ambos os julgados na mesma assentada, o que deu ensejo à oposição de novos aclaratórios pela recorrente. Não obstante, iniciado o julgamento virtual do recurso integrativo, sobreveio petição em que se manifestou a desistência em relação aos segundos aclaratórios, informando-se que o recurso cabível seria interposto no prazo legal. Por decisão singular foi homologada a desistência requerida ordenada a retirada do feito da pauta de julgamentos e determinada a baixa dos autos à origem, decisão sobre a qual se operou a preclusão, haja vista o decurso do prazo legal sem a interposição de agravo interno. A recorrente, então, interpôs o recurso especial, sustentando em preliminar a sua tempestividade ao argumento de que a contagem do prazo recursal se deu a partir da intimação da aludida homologação do pedido de desistência nos termos do artigo 231, artigo 238 do Código de Processo Civil e da pacífica jurisprudência do STJ. No ordenamento processual vigente, artigo 998 do Código de Processo Civil de 2015, a disciplina conferida à desistência recursal é absolutamente idêntica àquela estabelecida na legislação processual, revogada artigo 501 do Código de Processo Civil de 1973, à exceção dos recursos extraordinários ou especiais, repetitivos e daqueles em que a repercussão geral já tiver sido reconhecida. De todo modo, já sob a disciplina do Código de Processo Civil de 2015, a doutrina acentua que a desistência é causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, como é o caso da desistência do recurso. Assim, extintos os segundos embargos de declaração em virtude da desistência manifestada pelo então embargante, que se opera de imediato, independentemente de homologação judicial, não é possível sustentar a interrupção do prazo recursal, tampouco a reabertura desse prazo a contar a intimação do ato homologatório. Agora, sobre direito processual civil, julgamento na modalidade virtual, oposição expressa e tempestiva pela parte, direito de exigir julgamento em sessão presencial, ausência de disposição legal, nulidade, demonstração de prejuízo, ausência. O destaque é que a realização do julgamento na modalidade virtual, ainda que haja expressa e tempestiva oposição da parte no processo, não acarreta a sua nulidade.
As informações do inteiro teor é que é pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não há que se falar em nulidade do julgamento virtual, porque ele está em consonância com os princípios da colegialidade, da adequada duração do processo e do devido processo legal. AGRG, no AGRG, no RE, nos EDCL, na APN 327 de Roraima, Corte Especial DJE 30 de junho de 2020. Por ausência de previsão legal, a mera oposição da parte ao julgamento virtual não tem o condão de determinar a ocorrência do julgamento em sessão presencial ou telepresencial. Em sua redação originária, o artigo 945 do parágrafo 2º e 3º do Código de Processo Civil de 2015 prevê o direito das partes apresentarem discordância do julgamento por meio eletrônico, sem a necessidade de motivação, sendo apta a determinar ao julgamento em sessão presencial. Ocorre que esses dispositivos foram revogados pela Lei 13.256 de 2016, ficando consignado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania no respectivo projeto de lei, PL número 2384 de 2015, que a revogação ocorreu porque autorizava as partes, sem motivação, solicitar julgamento presencial, mesmo quando não houver previsão de sustentação oral, o que pode ampliar sobremaneira o número de petições a serem analisadas pelos tribunais superiores, inviabilizando a Corte e o funcionamento do plenário virtual. Desse modo, como não há no ordenamento jurídico vigente o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial, o fato do julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é por si só causa de nulidade. Destaca-se que, segundo a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais dependem de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. Com efeito, a realização do julgamento por meio virtual, mesmo com a oposição pela parte, não acarreta, em regra, prejuízo nas hipóteses em que não há previsão legal ou regimental de sustentação oral, sendo imprescindível para a decretação de eventual nulidade a comprovação de efetivo prejuízo na situação concreta. Além disso, mesmo quando há o direito de sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa de necessariamente o fazer de forma presencial. Agora, sobre direito processual civil, custas processuais, intimação da parte autora para emendar a inicial, redimensionamento do valor da causa, complementação das custas, pedido de desistência, homologação, ausência de citação da parte adversa, cobrança da diferença, não cabimento. O destaque é que não cabe a cobrança de custas processuais complementares após homologação de pedido de desistência, formulado antes da citação da parte adversa, por ocasião de sua intimação para complementar as custas iniciais. As informações do inteiro teor é que a controvérsia submetida está em saber se é lícita a cobrança de custas processuais complementares após homologação de pedido de desistência, formulado antes da citação da parte contrária, na hipótese em que a parte autora não corrige o valor da causa conforme determinado pelo juiz. No caso, o autor da ação recolheu as custas iniciais, as quais foram de plano e de ofício consideradas insuficientes pelo juízo em razão da reconhecida incompatibilidade entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico da pretensão expedida. Para tal razão, o juízo intimou o autor para emendar a inicial, para redimensionar o valor da causa e promover o complemento do pagamento das custas iniciais. No prazo em que lhe foi ofertado, o autor da ação requereu a desistência da ação em momento anterior à citação.
As custas iniciais representam um tributo cobrado pelo Estado na modalidade taxa, pela prestação dos serviços judiciários, cujo recolhimento pela parte demandante, em sua integralidade, constitui pressuposto processual de validade, indispensável ao próprio recebimento da petição inicial. Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil de 2015 que será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada, na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias. Desse modo, ao analisar a petição inicial, incumbe ao juiz, entre outras providências, certificar se o autor promoveu o recolhimento das custas iniciais e, em caso negativo, antes de promover a citação do réu, intimá-lo, o autor, para efetivar o pagamento das custas de ingresso no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. O não recolhimento das custas iniciais, em sua integralidade, após a intimação do autor a esse propósito, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no artigo 330, inciso 4, do artigo 485, inciso 1, do Código de Processo Civil de 2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor como para a pessoa, ente, indicada na inicial para figurar no polo passivo da ação. O autor da demanda não terá contra si a inscrição em dívida ativa do valor das custas iniciais. Afinal, não houve a prestação de nenhum serviço judiciário, tampouco deverá arcar com ônus sucumbenciais, aí incluída a verba honorária do advogado da parte adversa. De igual modo, o cancelamento da distribuição não repercutirá na esfera jurídica do réu, justamente porque não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica processual triangular, sendo absolutamente imprópria sua oitiva, por citação, intimação, para qualquer fim. É certo, portanto, que, somente no caso de não ser identificada num primeiro momento, nenhuma inadequação do valor atribuído à causa e verificada a regularidade do recolhimento das correlatas custas judiciais, cabe ao juiz, ao receber a inicial, determinar a citação a fim de promover a angularização da relação jurídica processual. A inadequação do valor da causa e por consectário do recolhimento das custas iniciais, imediatamente identificada pelo magistrado, já em seu nascedouro, caso não regularizada no prazo legal pela parte demandante, impede o próprio desenvolvimento válido do processo a ensejar o cancelamento da distribuição. Na esteira do entendimento preconizado pela primeira turma do STJ, por ocasião do julgamento ARESP 144.2134 de São Paulo, relator ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 17 de novembro de 2020, DJE, 17 de dezembro de 2020, mostra-se desarrazoada a cobrança dessas custas nas hipóteses em que a máquina estatal não houver sido movimentada sequer para as diligências necessárias à citação da parte adversa. Agora sobre recuperação judicial. Recuperação judicial, convolução em falência, decurso do prazo bienal, possibilidade, supervisão judicial, encerramento da recuperação, decisão jurisdicional de ultimação do estado recuperacional. O destaque é que é possível a convolução da recuperação judicial em falência após o transcurso do prazo bienal de supervisão judicial, enquanto não houver decisão judicial de encerramento da recuperação. As informações do inteiro teor é que, com efeito à Lei nº 11.101 de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe que a recuperação judicial possui o objetivo viabilizar a superação da situação da crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo da atividade econômica. Artigo 47.
De acordo com a doutrina e em razão da sua natureza principiológica, esse dispositivo legal deve servir de norte à condução dos trabalhos a serem desempenhados por todos os autores do processo de surgimento, sobretudo pelo juiz, responsável por assegurar a legalidade do feito e a regular com consecução das obrigações do plano, viabilizando o alcance do objetivo central da recuperação, de superação da situação de crise econômico-financeira pelo devedor empresário, de sorte a compatibilizar o conjunto de interesses atingidos pela crise da empresa, isto é, credores, empregados, fornecedores e demais agentes, em observância à preservação da função social da empresa. A concessão da recuperação judicial a seu turno, com homologação do respectivo plano, será efetuada pelo juiz a requerimento do devedor, empresário ou sociedade empresária, se cumpridos os pressupostos legais, podendo determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência. Artigo 61 da Lei nº 11.101 de 2005. Esse período máximo pelo qual deve perdurar o estado recuperacional do devedor representa o limite pelo qual o cumprimento das obrigações do plano se sujeitará à supervisão judicial, inexistindo óbice da previsão no plano de obrigações excedentes a esse prazo, após o qual se transfere esse encargo aos credores. Disso decorre que a finalização exitosa da recuperação pressupõe a prolação de sentença judicial, não se operando automaticamente com o implemento do segundo aniversário de concessão e homologação do plano de surgimento, de forma a perdurar o estado de supervisão judicial, enquanto não proferida a respectiva decisão jurisdicional de ultimação do estado recuperacional. Artigo 63 da Lei 11.101 de 2005. Ocorrendo o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano durante o período de supervisão judicial, a Lei de Regência viabiliza a convocação da recuperação em falência nos estreitos lindes estabelecidos nos artigos 61, parágrafo 1º e 73, inciso 4, da Lei 11.101 de 2005. Agora sobre recuperação judicial, convolução em falência, confissão da recuperanda de impossibilidade de continuar adimplindo o plano aprovado e homologado, ausência de prova de que tenha efetivamente ocorrido o descumprimento do plano, descabimento, regra que impõe penalidade, interpretação restritiva e o rol é taxativo. O destaque é que não é possível convolar a recuperação judicial em falência com base em confissão de empresa recuperanda de impossibilidade de continuar adimplindo o plano aprovado e homologado sem que efetivamente tenha ocorrido o descumprimento deste. As informações do inteiro teor é que a convolução da recuperação em falência equivale a uma sanção legalmente imposta ao devedor em surgimento. Haja vista a gravidade das consequências que dela resultam, devendo, portanto, ser objeto de interpretação escrita nas hipóteses arroladas no artigo 73 da Lei Falimentar, como consabido, as regras que imponham penalidade deverão ser objeto de interpretação restritiva do que se conclui ser taxativo o rol desse dispositivo legal. Na hipótese, o juízo da recuperação convolou a recuperação da recorrente em falência com base na confissão da recuperanda de impossibilidade de continuar adimplindo o plano aprovado e homologado, a oportunidade em que requereu a realização de nova assembleia com o propósito de modificação do plano vigente. Tal situação não configura o real descumprimento das obrigações do plano ensejador da convolução em falência, mas uma mera conjectura que pode, inclusive, nem ocorrer a ampliar indevidamente o alcance do texto legal.
Não cabe ao juízo da recuperação antecipar-se no decreto falimentar, antevendo uma possível mais incerta inexecução das obrigações constantes do plano, a pretexto de incidência do artigo 61, parágrafo 1º, e por conseguinte do artigo 73, inciso 4, ambos da Lei 11.101 de 2005, sem que efetivamente tenha ocorrido o descumprimento, pois tal proceder caracteriza uma ampliação indevida do alcance da norma, conferindo interpretação extensiva a dispositivo legal que só comporta interpretação restritiva. Agora, sobre a quarta turma, Direito Civil, ação de cobrança, contrato de seguro-garantia, cobertura securitária, subrogação, direito de regresso da seguradora, atraso no cumprimento da obrigação principal, encargos moratórios devidos, taxa Selic, incidência. O destaque é que os encargos moratórios atinentes ao crédito subrogado devem compor a condenação da ação de regresso, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor. As informações do inteiro teor é que a controvérsia consiste na possibilidade ou não de cobrança dos juros de mora na ação de cobrança do seguro-garantia e se incide a taxa Selic no cálculo dos juros moratórios. No caso, a seguradora pagou a indenização relativa ao contrato de seguro-garantia, que tinha por objeto a garantia de indenização até o valor fixado na apólice endosso dos prejuízos ou danos decorrentes do inadimplemento do tomador para com o segurado, relativamente ao contrato de cessão de crédito, firmado entre as partes em 1º de novembro de 1993, obrigações essas consistentes na entrega pela tomadora ao segurado, nas datas previstas no contrato de cessão de crédito do preço recebido em razão da exportação de ferro-gusa. Nesse sentido, indiscutível o direito da seguradora de demandar o ressarcimento integral dos danos sofridos pelo segurado depois de realizada a cobertura do sinistro, incluídos os valores relativos aos juros de mora pagos na ação de cobrança originária. Conforme fundamentado no voto vista do ministro Luiz Felipe Salomão, os artigos 909 do Código Civil de 1916 e 280 do Código Civil de 2015, em idêntica disposição consagrando o princípio da unidade da obrigação, disciplinam que todos os devedores respondem pelos juros da mora, eis que acessório da obrigação principal, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um. Entender de modo diverso para excluir os encargos da mora sobre o fundamento de que o regresso deve ser limitado à garantia prevista na apólice de seguro permitiria o enriquecimento indevido da tomadora, que se manteve inerte quanto ao adimplemento da dívida por quase 20 anos. Assim, a seguradora, ao pagar a indenização relativa ao contrato de seguro, subrogou-se nos direitos e ações anteriormente titularizados pela empresa segurada, nos termos do disposto nos artigos 346 e 786 do Código Civil de 2002. Sendo que a subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores, artigo 349 do Código Civil de 2002, de modo que não podem ser suprimidos da cobrança os encargos moratórios decorrentes do atraso no cumprimento da obrigação principal, sob pena de afronta aos dispositivos legais citados. Ademais, é devida a incidência da taxa Selic na ação de cobrança de seguro-garantia, conforme entendimento das turmas que compõem a segunda sessão desta Corte, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a taxa dos juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil de 2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia, Selic. Agora, sobre direito civil e direito constitucional, responsabilidade civil, liberdade de imprensa,
limites, reparação por dano moral, programa com exibição de matéria ofensiva à honra e à dignidade, notícia além do caráter estritamente informativo, irresponsabilidade configurada, violação do direito de liberdade de imprensa, verba indenizatória fixada, resposta ao dano, sanção, coibição de novos abusos. O destaque é que a irresponsabilidade da imprensa ao exibir em rede nacional programa que veicule matéria ofensiva à honra e à dignidade de cidadão enseja dano moral indenizável a este deve ser suficiente para reparar o dano, servir da sanção da conduta praticada e coibir novos abusos. As informações do interior é que a liberdade de imprensa precisa ser exercida com responsabilidade social e individual, dentro de limites éticos e legais, especialmente nos tempos atuais, em que se vive um contexto de dualidades, tumultuando por discursos de ódio. Isso é imperativo para a construção de um país livre e democrático. Impõe dizer que o caso, em análise, não tem paralelos com os demais submetidos a julgamento por esta corte. Violada a responsabilidade da imprensa, a resposta do STJ deve ter caráter educativo, mediante sanção que iniba quaisquer novas tentativas de lesão ou agressão aos direitos igualmente tutelados pela Constituição, como o direito à honra e à privacidade. Conforme destacado durante o julgamento, o caso não tem paralelo porque não se trata de mera notícia veiculada, tampouco de mera narração de fatos criminosos mencionados na denúncia. Ao contrário, trata-se de um programa de televisão de grande repercussão, exibido em horário nobre, em rede nacional, da emissora mais vista pelo país, naquela época, em que, mais que a mera narrativa dos fatos da denúncia feita pelo Ministério Público, houve dramatização com cores muito mais vivas que as próprias realidades. Uma simulação do ocorrido por atores profissionais, vez por outra, interrompida para a exibição do testemunho de funcionários da igreja, pais de vítimas, psicólogos, autoridades policiais, etc. Os prejudicados foram mostrados claramente como criminosos, pessoas sem caráter, sujeitos que usaram da figura do palhaço, tão rica para a infância, para atrair a atenção de crianças, com a exclusiva intenção de abusar sexualmente delas. Tais elementos, por si sós, já induzem ao repúdio popular. No caso concreto, pela forma e meios, a exibição do programa foi suficiente para deflagrar verdadeira perseguição aos acusados que ficaram presos, vivenciando todas as agruras dessa lamentável fama. A absolvição dos acusados em sentença confirmada por acórdão do tribunal local, que inclusive já transitou em julgado, só reforça a fragilidade de todo o conjunto probatório produzido à época da exibição do programa e, portanto, reforça a inconsequência do programa, da forma como foi feito e as desastrosas consequências para a vida daquelas pessoas. Ao analisar a individualização do dano, a juíza na origem foi extremamente feliz porque não se limitou à mera análise dos fatos imputados, graves por si só. Para quantificar o valor, enveredou, inclusive, pela análise do ganho que a emissora teria com publicidades durante a reprodução do programa, na medida em que valorou qual o lucro pelas inserções dos comerciais durante a transmissão. No entanto, foi uma ação irresponsável que devastou vidas e destruiu para sempre a honra dessas pessoas. Assim, a sanção precisa corresponder ao grau de irresponsabilidade demonstrado, devendo-se manter o valor fixado no tribunal de origem.